sociologia faz muitos anos, nós tínhamos dois conceitos fundamentais, Gemeinschaft e Gesellschaft em alemão, quer dizer, comunidade e sociedade. Bom, hoje, a comunidade não se dá apenas na ligação cara face a face, que era tradicional. A sociedade é com contrato, não sei o que, tinha regra. A comunidade é uma família, comunidade direta. Hoje nós temos uma terceira forma de relacionamento, que é predominante em vários tipos, que é essa que nós estamos fazendo nesse momento, que é nós nos organizamos em rede. Isso tem consequências grandes sobre a cultura da sociedade democrática. Em todo lado se fala da crise da democracia representativa. No fundo é essa a crise. É a crise que as pessoas passam a ter vontade própria outra vez. Não depende de organização. Ela pode expressar seu sentimento. E expressa com frequência. Eu tenho um amigo, meu colega na Terra, e continua sendo amigo meu, o Manuel Castells, que escreveu um livro famoso, Sociedade em Rede, e agora, mais recentemente, ele escreveu um livro interessante, que é sobre os acontecimentos no Chile. Ele, quando foi em 68, maio de 68, foi pego lá, a pouco na botija, ele era líder, ele era professor, mas passava como se fosse assistente, era líder dos jovens, e ele foi expulso da França. E eu e o Turrani arranjamos para ele um emprego na Flaxo, no Chile. Ele conhece bem o Chile. Pois bem, o Castells escreveu um livro chamado La Ruptura, sobre o que está acontecendo no Chile. Que, no fundo, é isso. Quer dizer, de repente, as pessoas explodem. Eu, nesse livrinho que estou escrevendo, me lembrei que, no meio da greve dos caminhoneiros, eu fui ao Brasília. Não por causa da greve. Eu ia a Brasília, porque eu não me lembro mais o motivo. Eu tenho uma irmã que mora em Brasília. Mas eu fiquei no mesmo hotel, aquele hotel lá do Lago, onde morava o Padilha, que era ministro dos Transportes. E o Padilha estava tentando atuar, mas atônito. Por quê? Porque a greve dos caminhoneiros não tinha um sindicato, não tinha um partido político, não tinha uma organização por trás. Está vendo? Está vendo uma interferência qualquer? Estão ouvindo? Não? Ó. Por favor, fechem seus microfones. Bom, mas enfim. Presidente, pode continuar. Bom, enfim, na verdade é o que acontece. De repente, a sociedade sofre uma ruptura, explode. As pessoas entram em conexão umas com as outras e, sem interferência de forças organizadas, sindicatos, partidos, eles atuam. Bom, isso hoje é o modo de ser. Você vai para a França ver os coletes amarelos, é isso. Quer dizer, depois se modifica, mas no começo dá um susto. Os partidos estão lá, não, que é isso? Onde é que veio? Não se sabe. Né? Bom, então isso está revolucionando o modo de fazer política também. E o Brasil está ainda numa fase muito inicial desse processo, mas já existe. Já existem movimentos que irrompem. A Dilma que o diga. De repente, por causa do preço de alta condução de estudantes, estoura tudo, vai tudo para o espaço. Né? Bom, e a dificuldade que nós temos hoje, nós, eu digo, que somos pessoas que têm ligação com o partido, com o sindicato, com o governo, com a estrutura, é como é que nós vamos lidar com esse fenômeno. Eu acho que um dos desafios que tem o PSDB para o futuro, para depois da pandemia, daqui a pouco eu volto a ela, é de saber se nós seremos ou não capazes de sermos contemporâneos com a tecnologia. Agora, um parênteses. Eu era professor em Stanford, nos Estados Unidos, depois em Berkeley. Isso há muitos anos, há 30, 40 anos, não me lembro. Bom, e vi o começo dessa coisa. Eu tinha meus filhos, eram pequenos, meu filho mais velho já tem 67 anos, você imagina. Ele devia ter 15, por aí. E eu tinha um amigo chileno, que trabalhava lá no núcleo de formação de novas tecnologias. E nós íamos visitar, lá em Stanford, havia um local, um parque que chamava-se Centro de Inteligência Artificial. E tinha um cartaz que dizia, cuidado, automóvel, não era automóvel, mecanismos que andam sozinhos. Bom, e lá dentro, você entrava, estavam os cientistas. Naquela época era o começo de tudo isso. Estavam fazendo, tinha um computador, estava com uma mão que tinha que empilhar. Então, empilhava só os quadrados, depois os verticais, não sei o quê. Então, e
por brincadeira, os cientistas puseram no computador como se fosse um cara que era intransigente. Quando as pessoas faziam perguntas sem sentido, ele dizia, cala a boca, você é o burro, sai da linha. Enfim, brincavam com essas coisas. E eu me lembro bem, era a época da Guerra do Vietnã. Então, havia muita gente com o retrato do Guevara para todo lado, os cientistas usavam trancinha, eles estavam preparando um grande salto capitalista, sem saber. Os grandes saltos da tecnologia contemporânea. Né? Nós não podíamos imaginar, naquela época, as transformações que ocorreriam. Era época de protesto. Eu me lembro que uma vez eu saí da minha casa e fui para a cidade e tinha sentado ao meu lado uma moça bonita no chão. E ela me perguntou como é seu nome. Eu disse, Fernando, e o seu? João. Quando eu cheguei em casa, a Ruth disse, você é idiota, é Juan Baez. Era. Juan Baez, estava cantora de protesto, não sei o quê e tal. Bom, aquilo era a nossa vidinha da universidade. E o mundo estava mudando. Não por minha ação, mas pela ação do pessoal que mexia nessas novas tecnologias. Então, isso na minha classificação, nós estamos passando de uma era, eu estou usando uma expressão forte, que era a era moderna, né, para uma era contemporânea, porque eu não tenho outro nome para dizer. Se já tiver alguma ideia, pode me dizer que eu uso. E que está baseada nessa nova forma de comunicação entre as pessoas e de produção, que é diferente do que era até agora. Né? É uma revolução. Nós estamos transitando por um período revolucionário sem ter muita consciência das razões. Isso pôs em xeque tudo, inclusive as democracias representativas. Onde é que não põe em xeque? Onde tem autoritarismo? Na China, sei lá onde. Aí pode ser, não sei, que o governo consiga controlar a comunicação imediata, direta, de pessoa a pessoa, que leva à ação. Então, é uma coisa complicada. Bem, então nós estamos passando por uma transição de era. Ninguém vai resolver essa questão, não vai ser o PSDB, nem eu, muito menos. Mas temos que tomar conhecimento de que nós estamos vivendo uma fase nova, que vem pela frente coisas novas. E que essas coisas novas dependem de nós sermos capazes de entrar em contato com a comunicação. No tempo que eu estudava, aqui, eu lia muito Descartes, filósofos, não sei o que lá, e eles tinham uma frase chamada assim, cogito ergo sum, em latim. Isso quer dizer, eu penso, logo eu sou, eu existo. Isso não é mais assim. Eu estou conectado, logo eu existo. Se eu não estou conectado, eu não existo. Tem que estar conectado. Os partidos é a mesma coisa. Ou eles se conectam, e se conectam pelos meios modernos de comunicação, ou eles ficam fora da jogada. O governo também. Quando eu estava na presidência, eu notava um pouquinho isso. Ele tentava utilizar as redes que estavam começando. O Grupo Estadão me deu um aparelho de mesa que eu tinha contato com as notícias, as news do Estadão. Eu tinha contato também, nós estávamos fazendo um plano de obras, várias obras, entre as quais as hídricas, que me interessavam muito. Bom, e eu tinha contato com o gerente, direto, o presidente com o gerente, desde que ele fizesse uma rede. E eu achei que nós devíamos, antes de mandar um projeto de lei ao Congresso, as leis importantes, submeter à apreciação pública. Não adiantava muito, porque não tinha muita gente, não são os lobbies que reagiam, os outros não reagiam. Mas, enfim, já era um começo dessa transformação que agora está aí. Bom, se nós quisermos ter vida no futuro, nós precisamos nos adaptar aos nossos tempos. Eu digo, nós, PSDB, aos nossos tempos. O presidente que aí está, o Bolsonaro, não tem partido nenhum, ele tem uma rede. Ele ganhou, você não sabe como. Ganhou porque os filhos mexem na rede. E fizeram conexões e não sei o que e tal. Eu não estou dizendo que é bom ou que é mal, estou dizendo que é assim. Se nós quisermos dar a luta tem que ser dada onde tem o outro lado está na rede. Senão nós vamos perder, vamos ficar com o discurso, com muitas boas ideias, mas nós não vamos chegar lá onde nós precisamos chegar. Mexer com as pessoas e fazer com que elas atuem. Então, esse instituto é muito importante, o Tony Vilela, porque tem essa capacidade de mexer na rede. Né? Bom, infelizmente, o nosso sistema político, não é só o PSDB, o sistema todo ficou muito no passado. Então, se tem a crise da democracia representativa que nos pegou em cheio a todos os partidos do Brasil. Né? É a crise da representação, porque as pessoas vão diretamente. Deixa eu especular um pouco a lá filósofo. Hoje, você tem, de novo, um certo individualismo.
que está baseado nisso. As pessoas estão, como se diz hoje, empoderadas. Pensam que têm. E têm. Elas podem atuar. Né? Elas podem agir por elas próprias. Como é que nós vamos fazer convivência entre objetivos de uma organização com os objetivos das pessoas? As pessoas passaram a ter um novo peso no mundo contemporâneo que é paradoxal, porque nós temos estruturas pesadas, nós temos as multinacionais, nós temos as organizações internacionais, temos o Estado, etc., os partidos, sindicatos, jornais, etc., mas as pessoas existem ao lado disso, ou podem existir ao lado disso. Como é que nós vamos tentar, se é que vamos, juntar essas forças, né? Eu acho que esse é um desafio que não é só para nós, é um desafio bastante grande. E é uma espécie de paradoxo da sociedade contemporânea, porque ela depende de mobilizar muita gente. É um certo coletivismo implícito. Mas, de novo, os líderes passaram a ter peso. Deixa eu dar um exemplo mais concreto e mais simples. Aqui no Brasil se diz com frequência que os partidos são frágeis. É possível. Agora, os presidentes que não entendem que o partido pode ser frágil, ou os partidos podem ser frágeis, mas o Congresso é forte, ele cai, ou corre o risco de cair. Eu vi alguns caírem por inanição, parados ali, como bobos, né? Porque não eram capazes de entender essa dinâmica, que nós temos que entender. É verdade que os partidos são fragmentados, eles têm pouca expressão, não sei o quê, não conduzem o comportamento, mas o comportamento, num dado momento, explode no Congresso. O Congresso tem força. Bom, e assim, em várias instituições estão ocorrendo. Essa ligação entre a pessoa, a liderança incluída nisso, e as organizações é um problema. Não está resolvido. Como é que nós vamos fazer essa ligação? De que maneira nós vamos fazer essa ligação? Eu estou falando de problemas bastante abstratos, vocês vivem a vida concreta. Mas eu acho que tem que ter sempre uma certa relação entre o que se conhece, que se pensa conhecer, e o comportamento, e a vida concreta, como ela se dá, né? Eu acho que os partidos que forem capazes de começar a entender esse jogo podem sobreviver. Os que não, vão ser engolidos. É a mesma coisa da Grécia Antiga, nós temos um enigma a ser decifrado. Ou você me decifra ou eu te como, eu te engulo. Esse é o nosso enigma. Como é que nós vamos fazer com que manter a liberdade, a democracia, o respeito às pessoas e a compreensão de que elas vivem coletivamente? Como é que se joga com isso tudo? De que maneira nós vamos processar essas questões todas, né? Eu acho que esse é o nosso desafio. Além dos desafios que são naturais, mas são permanentes, são de gerações. É claro que as gerações existem e que os mais velhos necessariamente precisam abrir espaço. Quando eles não querem abrir espaço, eles viram um incômodo para os mais novos. Mas é preciso que a geração mais nova ela compreenda qual é o desafio, qual é o drama que ela está vivendo, por que ela tem que atuar da moda. Ela atua, mesmo que não saiba por quê, ela já atua em termos contemporâneos, que é automaticamente. Por exemplo, aqui em casa, minha mulher, para sorte minha, tem 45 anos menos que eu. Ela de manhã vai para a internet. Ela pega o celular e fica sabendo tudo. Eu leio jornal. Eu levo 2 horas para ler jornais, né? E ela, em 20 minutos, fica sabendo. Bom, isso acontece com todo mundo. Todo mundo está sofrendo uma mutação muito grande, consequências dessa modificação nos modos de ser da sociedade, das pessoas, de interagir e tal. Então, não é fácil a tarefa que vocês têm nas mãos. E como é que vai sobreviver num mundo que está em transição, e uma transição que é pouco compreendida, mas que é de base tecnológica, queiramos ou não, com consequências econômicas, obviamente. Bom, agora vamos tomar a questão da pandemia. Nós, no Brasil, conseguimos viver, até agora, com uma espécie de não ver as coisas. Eu venho de uma família antiga. Não sei nem de que século era. A minha babá, como se chama, era filho de um escravo do meu bisavô. Eu fui acostumado, mal acostumado, a não calçar meu sapato. Eu tirava a minha perna, botava meia em mim. Fiquei mais pessoa, mais ser humano, por causa da minha mãe, que tem também em parte, mas só em parte que tem origem desse tipo, e da minha mulher, a Ruth, que era de São Paulo do interior, e fazia por conta própria as coisas. Bom, eu não sabia fazer nada, eu era um verdadeiro, eu sou em grande parte, inútil prático, idiota prático. Bom, mas nós
nos habituamos com essas coisas. Então, a gente vê aqui, eu moro aqui em São Paulo, em Higienópolis, é um bairro. Aqui ao lado tem uma travessa que liga, aqui é um bairro ondulado, liga uma dessas ondulações. Tem um sujeito que mora aqui nessa rua, ele se chama Jorge, eu sei porque a Patrícia fala com ele. Mora numa cabana, uma casa que ele improvisa aqui. O bairro é classe média alta. Bom, se vocês forem lá na minha fundação, alguns conhecem, aqui estão fazendo um jardim lá, não sei o quê. Daqui a pouco aquilo vai estar inundado de gente pobre. Né? E nós nos acostumamos a não perceber as diferenças que existem. A pandemia começou como? Com os ricos, que viajaram para a Europa, voltaram de avião, não sei o quê. Onde é que ela está? Na pobreza. Né? Que não tem... Fica em casa. Mas que casa? Nós ficamos nas nossas casas, nós não podemos falar pela internet, nós temos conforto, temos biblioteca, não sei o quê, tem espaço. O pobre não tem. Bom, então, essa pandemia talvez aguce um pouco, quem sabe, o nosso olhar para ver que, do jeito que vai, com a desigualdade que nós temos, e que é natural para nós, acabou sendo incorporada como se fosse assim. Isso afeta a possibilidade de crescimento econômico, afeta a possibilidade da democracia, afeta a possibilidade de igualdade. É o que está por trás dessa demagogia que impera, porque as pessoas querem um apoio qualquer, verbal. E política é como na religião, no começo era o verbo. Política é o verbo. Se você não for capaz de verbalizar, pode ter as melhores intenções, não adianta nada. Você não chega lá. Né? Bom, e quem verbalizar chega, né? Ou pode chegar. Pega a nossa situação atual. Temos um presidente que eu nunca vi. Ele foi deputado, eu era senador, sei lá o quê, presidente, ministro, nunca vi o presidente Bolsonaro. Bom, mas ele chegou lá. Por quê? Porque ele eu chamo assim, o homo qualunque, homem comum. Ele é um homem comum. Ele estoura, fala bobagem. Bom, de uma maneira que rude. Isso toca a pessoas, que são a maioria, que é parecida com esse estilo. Né? Bom, não estou predicando que o PSDB se transforme em um partido comum. Né? Até porque nós não temos nem a capacidade de fazer isso. Não sabemos. Não é nosso jeito. Você tentar ser o que você não dá certo. Não. E você pode, sendo como tentar fazer alguma coisa. Mas o fato é que essa pandemia, quando ela terminar, o que vai acontecer? Primeiro, o Brasil está entre os países, eu vi ainda ontem nos jornais, dos que mais atingidos em termos de emprego. A empregabilidade diminui. Só que nós estamos vindo de uma recessão, uma situação difícil, antes da pandemia. O número de desempregados vai aumentar muito no Brasil. Dizem que é 13%. Quando é 13% é o dobro, porque tem uns que não estão nem computados aí, etc, etc. Basta ver esses programas sociais que o Bolsonaro abriu aí, que estouram. É muita gente que precisa de recurso. Não tem recurso para sobreviver. Né? Bom, então nós quando terminar essa pandemia, nós vamos ter agravada a desigualdade e uma tecnologia produtiva que emprega menos, precisa de menos gente e que emprega gente capacitada. Né? Então, veja que esse é um desafio grande para o Brasil. O Brasil conseguiu, em certa altura, dar um salto. Nós acreditamos. Eu me lembro do tempo de Juscelino. Vocês são mais moços, talvez não se lembrem. Certamente não. No tempo de Juscelino, o que aconteceu? O Juscelino inventou um Brasil. Eu falei, os pensadores que inventaram o Brasil. Há políticos que inventam também. Né? O Juscelino criou. Eu era professor aqui da Faculdade de Filosofia, de Sociologia, e veio um francês chamado André Malraux, que é um romancista francês muito bom. O Malraux estava encantado. Ele fez um discurso para nós, encantado com Brasília, porque Brasília tinha uma cruz, não sei o quê, simbolismo, não sei o quê. Bom, o Juscelino, eu conheci pouco o Juscelino, mas eu tive um tio que era presidente do Banco do Brasil nessa época. Eu conhecia também o ministro da Fazenda, Sebastião Paz de Almeida. Bom, eles não tinham noção do que estavam fazendo. Quando foi feito Brasília, foi feito a bruta. Não tinha dinheiro, não tinha nada, aumentou o endividamento, não sei o quê, mas eles acreditavam naquele negócio. Criaram uma esperança. Eu não quero que se faça a mesma loucura, nos mesmos termos, mas alguma esperança vai ter que ser criada. Vão ter que recriar, reinventar, de alguma maneira, um país. Né? E você não reinventa um país na base de tanta desigualdade. Mas também não basta falar nisso. Tem que ter crescimento, tem que ter engajamento
naquilo que produz recursos, senão o Estado também não tem dinheiro, e que produza emprego para as pessoas. É uma tarefa hercúlea. Talvez não seja mais para a nossa geração, mas nós temos que preparar o futuro. O futuro se planta, tem que avançar. Eu estou vendo o Kelma aí. Quando começamos a falar, né, questões hídricas no Brasil, parecia uma loucura, um sonho. Perfeito. Alguma coisa foi feita. Né? Tivemos a ANA, está lá, funciona. Ouviu sua live ontem. Tem defeitos, não sei o que, tá, mas existe, está lá. Né? E assim tem, eu estou vendo o quadro. Mesma coisa na telefonia. Telefonia, eu me lembro que eu morava aqui em São Paulo, meu pai era deputado, numa certa época, então eu tinha preferência para ter telefone. E de quem eu era assistente, chamava-se Florestan Fernandes, morava na mesma rua que eu, não tinha telefone. Então o Florestan toda manhã ia à minha casa, meu pai estava no Rio, eu fiquei na casa dele, no Brasil, no Rio, eu fiquei na casa dele, no Brooklyn, bom, que era uma casa grande e tal. O Florestan ia para a janela do meu quarto, no quintal, para me acordar. Para quê? Porque ele queria usar o telefone. Ninguém tinha telefone. O telefone era um bem raro e tinha que declarar no imposto de renda. Né? Hoje não é mais assim. Foi feita uma transformação. O Sérgio Mota teve um papel importante numa megalômano, que ele tinha algo de megalômano, acreditava, fazia, não sei o quê. Né? E nós fizemos. Hoje, as telecomunicações, bem ou mal, começaram a funcionar no Brasil. Quer dizer, nós temos recursos para avançar. Agora, tem recursos de várias naturezas. O que sobrou de sólido, com tanta transformação que houve no mundo? Eu acho que tem pelo menos dois setores que são sólidos. Um é agricultura e pecuária. Por que é sólido? Porque entrou ciência e tecnologia. Uma semente tem mais pensamento científico do que as pessoas imaginam. Aquilo ali é produto de muito trabalho humano, de desenvolvimento científico. Eu me lembro bem que se dizia, uma pena que o Brasil só tem terra roxa em São Paulo e algumas manchinhas no sul. Para que terra roxa, vermelha, dos italianos? Você tinha terra fértil. Hoje, a grande produção está no centro-oeste. Meus bisavós foram governador de Goiás, no Império. Aquilo ali era um atraso enorme. Nós viemos para o sul, tínhamos o rodo, que vinham os parentes de Goiás, eram atrasados. Né? Bom, hoje a grande agricultura do Brasil está no centro-oeste. Pega o sul da Bahia, Goiás, Mato Grosso, sei lá o que. Muito bem. Então, por quê? Porque entrou ciência e tecnologia e houve uma revolução ali. Esse setor se salvou. Né? Nós conseguimos. Você vê que agora mesmo, vi ontem um dado. O setor agrícola vai ter crescimento, a despeito de toda a pandemia e tudo mais. Né? Bom, o outro setor que se salvou foi o financeiro. Por que ele se salvou? Porque a inflação era tanta que tive que entrar a tecnologia. Eu morava fora do Brasil, morei muitos anos fora, na França, nos Estados Unidos já era contemporâneo, mas na França o banco era um atraso, era tudo escrito à mão, eu tinha anotações pela mão, no Brasil já não era assim, já estava em termos de internet, sei lá do que, havia tecnologia. Bom, então o nosso setor produtivo de manufatura ficou mais atrasado, porque nós não conseguimos acompanhar nem crescer suficientemente para ter a vanguarda da produção tecnológica aqui no Brasil. Mas, pelo menos, na agricultura nós temos, que é no gado também, e nós temos algo no setor financeiro. E tem o Estado, que é um problema. Como vocês devem saber, eu não sou anti-Estado, agora está na moda. Derruba o Estado e tal. Bom, derruba o Estado e deixa a pobreza onde? Na rua? Vai para o hospital, vai para o hospício? Né? Então, não pode. Tem que melhorar o desempenho público. E, enfim, nós temos algumas condições para avançar. Houve um certo avanço, não suficiente, mas um certo avanço no setor tecnológico. Por quê? Porque o mundo se globalizou. Nesses últimos 30 anos, nós assistimos uma mudança radical do modo de viver. E quem é bom hoje é global. Quem não for global não é bom. Em ciência, especialmente. É global. Quer dizer, você pode estar em qualquer lugar do mundo, você tem que estar conectado com os centros de produção, realmente, de criatividade e tal. Então, e tem aqui no Brasil centros que estão conectados. Né? Eu vi nascer muita coisa. Na física, pelo menos, eu gostava muito de acompanhar o que acontecia na física. Eu morava no mesmo prédio do Mário Schemberg, que era um físico. Ele era do Partido Comunista, foi deputado, mas o que ele era mesmo era um físico
Ele era professor de mecânica racional celeste, quer dizer, de física teórica, completamente. Tinha descoberto a estrela de Gamow, que é um grande cientista, não sei se russo-americano. Pois bem, o Schoenberg era muito importante, estava no desenvolvimento teórico, e tinha o Marcelo Damy de Souza Santos, fazia experiências. O Goldenberg, que agora foi presidente da FAPESP, era assistente do Marcelo Damy. Bom, e nós, na congregação, brigávamos, porque o Schoenberg, ele era muito esperto, deu uma entrevista no jornal Última Hora, do qual o redator-chefe, chamado Fernando Pedreira, depois foi o redator-chefe do Estadão. Bom, e o Schoenberg disse que aquilo ia explodir. O Betatron, que era o aparelho de acelerar partículas, ia explodir. Ele não sabia nada de partículas, ou melhor, de tecnologia de partículas. Bom, ele disse que ia explodir porque ele queria brigar com o outro. E o diretor da faculdade chamava-se Paulo Savaia, avô do atual diretor do Itaú. Bom, o Paulo Savaia era botânico. Ele ficou apavorado, porque ele tinha laboratório lá, disse que ia explodir, nós fizemos greve, que ia explodir a universidade, nós estamos contra o Betatron. Quer dizer, uma loucura completa, né? Mas o fato é que o Betatron existe, foi feito, o Goldenberg avançou, mas muitos avançaram. Houve uma certa incorporação da ciência e da tecnologia ao nosso modo de ser, de viver das coisas. Então, nós temos condições de ir para frente. O que é que nos falta, então? Falta um pouco de sonho, tem que imaginar um Brasil diferente do que está aí. Falta mais igualdade, porque está muito difícil conviver com tanta diferença, e falta apoio àquilo que é básico, às estruturas que produzem o mundo moderno, que são científicas, na verdade, e tecnológicas, né? E falta cidadania. Nós não temos noção. Nós vivemos muito desconectados uns dos outros, eu digo, não nós aqui, mas em geral, muito desconectados, e as pessoas estão com raiva dos políticos. Essa é a realidade, estão com raiva. Eles acham que os políticos cuidam de si e não das pessoas. Isso é um perigo, porque isso abre espaço para demagogia, abre espaço para o que chamam hoje de populismo de direita. Então, nós chegamos a uma situação tal que parece que os dois maiores perigos aqui é o populismo de esquerda ou de direita. E nem se fazem muitas distinções. O populismo no Brasil era outra coisa, era inclusivo. O Getúlio, quando veio, mesmo o Jânio, botar gente para dentro. Agora é tira o estrangeiro daqui. É outro tipo de atitude, mas puseram o mesmo conceito, é populismo, quer dizer, é autoritarismo, na verdade. Queremos uma solução radical e a pobreza que desapareça daqui. Africano na África, não venham para cá. O mexicano fica no México, não venham para os Estados Unidos, né? Nós aqui, por sorte, ainda estamos na cultura mais, nesse aspecto, mais assimilável, permite maior, aceita mais a diversidade. Mas não por virtude, porque acha que não existe. É por a desigualdade se torna natural, né? Você nem sabe, né? E no Brasil ninguém nem sabe de que origem a pessoa é, não quer nem saber, o que é bom. Bom, mas enfim, nós temos uma plástica cultural que permite a absorção de inovação. Então, vamos precisar de inovação. Na política também. E o desafio nosso na política é como é que nós vamos inovar na política, né? Visto de fora, eu estou vendo mais de fora que de dentro, você olha, dá uma impressão que o povo tem. São todos iguais e todos querem a mesma coisa. Um pouco mais comer um pedaço do meu. É isso. É contra ter imposto. Como é que você faz alguma coisa sem ter imposto? Não tem jeito, né? Mas é contra imposto, é contra tudo. Enfim, há um pressuposto que pode levar ao autoritarismo em nome da salvação nacional, um projeto grandioso, em nome do bem-estar da maioria. Nós temos que fazer isso de forma democrática, antes que faça de forma não democrática. Há esse risco. Há um risco real de que isso aconteça no Brasil. Bolsonaro é um sintoma disso aí, né? É candidato, pode ganhar a eleição de novo. Não estou dizendo que vai ganhar, mas pode ganhar, dependendo de como nós atuemos, e se nós não ficarmos só com as nossas ideias e só entre nós, ele ganha. Falando com os homens comuns. Como é que a gente chega ao homem comum? E hoje não chega sem esses meios de comunicação modernos. Ou nós dominamos esses meios e conversamos e vamos sentir o que as pessoas estão precisando, ou não vamos ficar falando entre nós. E tudo bem, mas para falar entre nós, eu prefiro a universidade, que é uma fala mais culta, né? O partido não nasceu para falar entre si,
Você foi lá para ser ponte e não para ser fortaleza, ficar isolado. Né? Eu acho que termino com isso. Eu fui professor em vários lugares do mundo, nos Estados Unidos e na Europa, e aqui, na América Latina. A grande virtude da universidade americana é que ela não é completamente isolada. Ela tem o campo, você pensa que é isolado, mas o campo vive o tempo todo, falando com quem dá o dinheiro, poderosos que dão o dinheiro, inventando meios de ganharem mais, e falando com o governo. Ela faz uma espécie de, em espanhol chama bisagra, dobradiça, que liga o governo à empresa via universidade. Bom, a nossa é modelo europeu. O modelo europeu ficou isolado. É o saber contra o resto. Aí o resto ganha. Você fica com o seu saber em casa e os outros mandando. Né? E nós precisamos ver como é que nós vamos resolver essa questão também de ter uma interação maior entre empresa, universidade e governo. Né? Claro que as empresas se defendem. Elas próprias, primeiro, têm seus próprios laboratórios e se conectam. Mas não é isso que eu estou dizendo. Estou pensando em termos da nação, do país. Nós precisamos ter um projeto inclusivo e não exclusivo. Enfim, mas isso já é problema de vocês. Eu só fico aqui para aplaudir. Muito obrigado. Muito obrigado, presidente. Eu queria, antes de passar para os já inscritos aqui, justificar o nosso presidente Bruno Araújo está hospitalizado, se tratando de Covid. Ele está bem, mas ele ficou muito prostrado ontem e hoje, e não tá, mas não é nada grave, não se preocupem, mas ele está merecendo cuidados especiais. Né? Ele me mandou um e-mail hoje. Hã? Ele me mandou um e-mail hoje dizendo que estava bem. Gostaria muito de estar aqui. Queria registrar aqui, porque esse é um debate plural, o PSDB, por orientação do Bruno Araújo, não tem uma perspectiva exclusivista, vai dialogar com o polo democrático. Queria saudar, além da presença do governador Geraldo Alckmin na sala de conversa, o ex-governador Paulo Artung, que inclusive está inscrito para falar, nosso amigo interlocutor permanente Paulo Artung, a nossa senadora Ana Amélia, o nosso querido senador Tasso Gereissati, os deputados Beto Pereira, Nilson Pinto, Samuel Moreira, Domingos Sávio, Pedro Cunha Lima, nossos presidentes, a Ieda, presidente do PSDB Mulher, Gabriela do Tucanafro, o Edgar da Diversidade Tucana, e tem 4 pessoas já inscritas. Presidente, poderíamos ouvir 2 e voltar para o senhor? Pode. Então, estão inscritos aqui Samuel Moreira, Zé Aníbal, Aloysio e Paulo Artung. E eu peço, quem quiser dirigir perguntas, para usar a mãozinha do aplicativo, porque é o único jeito que eu tenho de ordenar a fila aqui. Não adianta, a minha bateria está caindo aqui, não adianta ficar mandando no WhatsApp, nem no próprio chat, porque eu não tenho jeito de ficar indo no chat. Então, com a palavra, Samuel Moreira. Presidente, bom dia, parabéns pelo seu ativismo jovial, parabéns. Cumprimentar todos os amigos que estão nessa reunião. Presidente, eu acho que o Bolsonaro hoje representa, mais do que ele próprio, uma certa corrente de pensamento. Eu acho que tem uma parte dos evangélicos, uma parte daqueles que gostam da ditadura, que gostam um pouco do militarismo, das armas, uma coisa aí com a polícia, os ruralistas, uma parte deles que não acham que o meio ambiente atrapalha, um certo grupo de individualistas, negacionistas também. Quer dizer, tem uma expressão da sociedade, uma certa corrente aí de pensamentos um pouco no entorno do Bolsonaro. Os lavajatistas, eu acho que saíram um pouco com o negócio do Moro, e a nova política também com o Centrão, acho que vai ter uma certa dificuldade, mas representa alguma coisa. A esquerda já é uma coisa que tem uma certa imagem mais perdulária. A esquerda, ela está um pouco associada aos mais pobres, à questão social, mas ela é oposição, e a oposição também sempre representa alguma coisa. Agora, nós, e aí eu diria assim, não o centro, e respeitando todos que estão aqui conosco, mas falar um pouco do PSDB. Quer dizer, nós temos a coisa do fiscal. Hoje até vi uma entrevista do Armínio Fraga que me preocupou um pouco,
porque ele quer flexibilizar um pouco o teto, e eu acho que não é hora, mas enfim, nós temos a coisa do fiscal, que é uma coisa nossa, e aí nós temos a coisa da democracia, nós temos a participação da mulher na política, as reformas, né? Percebe? Agora, o que nós representamos efetivamente? Qual é a minha pergunta aí um pouco mais direta para o senhor? O que o senhor sente falta no PSDB? Esta é a minha pergunta. O que o senhor sente falta no PSDB? Obrigado, Samuel. Zé Aníbal, nós temos um compromisso com o presidente de liberá-lo meio-dia e 15. Então, sejam econômicos. Zé Aníbal. Posso falar? Pode. Bom, primeira satisfação de estar com vocês todos aqui, especialmente a presença do presidente Fernando Henrique Cardoso, como sempre, bem abrangente na sua avaliação. E eu queria fazer uma observação, presidente. O Brasil cresceu muito de 30 a 80, especialmente no pós-guerra. De 47 a 80, o Brasil cresceu 7,1% ao ano. Depois disso, o Brasil começou a patinar. E teve o seu governo que recuperou a moeda, enfim, tudo que nós sabemos e tudo que veio depois. Não é? O fato é como nos encontramos hoje. A pandemia mostrou a brutal desigualdade do Brasil. Metade do Brasil é pobre. Metade do Brasil não tem acesso à educação, a isso, a tudo mais. De outro lado, esses 40 anos foram os anos de mais intensa apropriação de recursos públicos pelas corporações, públicas e privadas. De tal maneira que desencastelar isso hoje parece uma coisa muito difícil. Porque para trazer esses 100 milhões para o jogo, né, vai ter que criar sonho, como você falou, vai ter que ter sistema de educação, de qualificação. A impressão que dá, tirando a agricultura, Embrapa e tudo mais, é que a partir dos anos 80, o Brasil travou na sua capacidade de inovar, de produzir de forma mais competitiva, e as corporações foram avançando, porque, de qualquer maneira, os tributos, a carga tributária de 33%, e a farra é completa hoje, incentivos e benefícios fiscais, altos salários, enfim. E uma gente que, mesmo nessa situação de pandemia, está tentando ganhar mais, especialmente os militares agora, que estão querendo furar teto do que ganham os ministros do Supremo. Como é que a gente desfaz essa equação? Eu lembro que nós tentamos muita coisa, a reforma da Previdência, infelizmente, era um jeito já de antecipar, 25 anos atrás, né? Mas não conseguimos, e tudo isso se consolidou. Quer dizer, a meu juízo, quer dizer, nós temos aí um roteiro para uma política pós-pandemia, combater esses privilégios todos. Mas onde nós vamos juntar essa energia? Porque os 100 milhões de beneficiários dela não tem motivação para fazer pelo menos não tem hoje, uma luta política contra esse estado de privilégios e para abrir caminho para que eles possam também ir para a avenida, estudar, se qualificar, etc, etc. Presidente, para responder as duas perguntas, do Samuel e do Zé Aníbal. Vamos lá. Primeiro, não é fácil responder, vamos tentar. A questão do que o Samuel colocou aqui. O que se espera do PSDB? O que eu espero do PSDB? Como é que foi? Por que o PSDB? O que fazer? Não sei o quê. Bom, eu me lembro bem que quando nós criamos o PSDB, era um momento em que, depois da Constituinte, era visível que a organização partidária pré-existente, eram dois partidos, MDB e Arena, que foram mudando de nome, era insuficiente, e o MDB votava diversamente em questões centrais. Questão de sindicalismo, questão de reforma agrária, várias questões importantes, o MDB se dividia. E nós achávamos, então, que era necessário ter um partido mais homogêneo, mais coerente. Bom, essa foi a razão pela qual nós rompemos com o PSDB. Poderíamos ter ido para o PT. Eu, especialmente, tinha ligações fortes com o Lula.
tinha assistido às greves de São Bernardo, tinha estado presente, eu, o Teotônio Vilela, o Tito Costa, o próprio Montoro foi bastante ativo quando ele era governador já. Bom, mas enfim, mas nós não achávamos que um partido de tipo sindical operário fosse a solução. Nós achávamos que tinha que ser um partido que incorporasse mais o que nós chamávamos de assalariados. Mas tinha lado, nunca foi nossa ideia de criar um partido, como alguns caracterizam, do centro, entendendo por centro vazio. Não, tinha um lado. Né? Você tinha que ter uma posição que seria favorável à maioria, e, portanto, aos assalariados. Era claramente um partido que queria unir, tinha 2 ou 3 valores centrais. Um era em defesa dos assalariados, 2 era em defesa da democracia, porque nós vimos da repressão, nós queríamos liberdade, e 3, nós começamos a perceber, sem saber bem, que o mundo ia mudar. Já tinha mudado. Por quê? Porque os dados que foram referidos há pouco são verdadeiros, sobre o crescimento do Brasil dos anos 30 aos anos 80, se referem a um período chamado de substituição das importações. O Brasil entendeu, naquele momento, que ele tinha que começar a substituir importações pela produção local. Só que o mundo se organizou globalmente e nós tínhamos que nos preparar para entrar no jogo global. Isso foi considerado como neoliberalismo. Não era de hora que o mundo hoje é diferente. Ou você está dentro ou não existe. Né? Bom, tem que entender esse processo. Eu creio que é aí que não só o Brasil ficou um pouco paralisado, porque as multinacionais entraram e nós não tivemos a capacidade de entender que isso significaria uma transformação mais radical, inclusive o que foi mencionado pelo Zé Nimói, que é verdade, no Estado corporativista, né, ou nós íamos ficar um tanto fora da jogada, que é como nós estamos hoje, um tanto fora da jogada. Portanto, eu acho que é preciso reatar com a ideia de que o mundo é outro, é novo. E nesse mundo novo, você tem que ter a defesa da liberdade, que a democracia faz parte, você não pode juntar a ela a ideia de que o Estado faz tudo, nem de que o corporativismo resolve. Eu fui criado na outra tradição. Meu pai era general do petróleo. Eu fui criado na casa do Marechal Horta Barbosa, que era casado, um irmão do meu pai era casado com a filha dele, chamada Julice, que é a junção do nome Júlio, que é o do Horta Barbosa, com a dona Dirce, que é a mãe dela, que era de Mato Grosso. Bom, então eu fui criado vendo vidrinho de petróleo na mesa. Petrobras. Bom, quando veio a questão da Petrobras, para mim foi um golpe. Eu fui encaminhar ao Congresso uma medida liberalizando o setor do petróleo. Isso era contrário a toda a minha formação política anterior. Por que eu fiz isso? Porque eu queria se entregar ao Brasil? Não. Eu achava que ou o Brasil se preparava para se integrar nesse novo mundo, ou não teria vez. Nós continuamos com essa dificuldade. Nós continuamos sem ter tido a capacidade, a não ser no setor que eu mencionei, e assim mesmo, numa condição muito especial, que é um mundo que depende muito das novas tecnologias e da integração entre os setores produtivos. Então, eu acho que o PSDB deve, a meu ver, ter que voltar não digo, que sempre teve, mas continuar com a defesa dos assalariados mais claramente. Ele tem que ter mais lado claramente. Se não tiver mais lado claramente, a questão de cara ou coroa ganha. Veja, eu já mencionei aqui o fato, nesse mundo fragmentado e, ao mesmo tempo, globalizado, você tem a emergência de pessoas, de líderes. Eu não sei se isso vai ser permanente, mas, nesse momento, você precisa de gente que guie, que dê um caminho. E isso está precisando no Brasil também. Qual é, a meu ver, o problema do Bolsonaro? Alguém mencionou e é verdade. O Bolsonaro representa o que eu disse aqui, o homo comum. Ele tem muita gente assim. Esse sentimento de ordem é um sentimento muito amplo. E hoje ele é mundial. O que o Trump, com o seu jeito apalhaçado, representa? É isso, America First. Eu sou grande. Eu somos vocês. Vamos juntos. O Bolsonaro, em escala menor, gostaria de ser isso também. Ter um sentimento de força. Né? Bem, não é o tipo de liderança na qual eu acredite, mas ela existe. Nós temos que ter um outro tipo de liderança, mas que tome em consideração que é necessário, que é um sentimento que existe espalhado, de revalorizar
pessoas e, portanto, não pode ser corporação mais. E na medida que nós vamos ficar ligados mais não é o caso, mas nós ficarmos mais ligados à corporação do que às pessoas, nós vamos perder. Como é que nós restabelecemos o diálogo com as pessoas? Né? E outra coisa também, nós fomos o PSDB, chamamos Partido da Social Democracia Brasileira. Vocês sabem por quê? Porque o Montoro tinha horror à social-democracia, porque ele era democrata cristão. E na Europa, o inimigo da democracia cristã era a social-democracia. Então, nós queríamos um outro nome, Partido Popular Democrático, uma coisa assim. E pusemos um brasileiro um tucano como símbolo, foi o Montoro que inventou, foi lá a Minas e trouxe um papagaio de símbolo de um tucano. Bom, por causa disso. Bom, na verdade, nós ficamos com uma visão um pouco da sociedade europeia, que não é a nossa. A nossa é outro estilo de gente. Então, eu acho que nesse novo momento que vai acontecer no Brasil, nós precisamos entender que temos que nos dirigir a um outro estilo de pessoas. E vai precisar, nesse mundo que é conectado, é global e é tecnológico, ao mesmo tempo de pontos de referência. Então, a escolha de quem vai ser candidato é sempre importante, porque no mundo contemporâneo, quem fala tem um poder enorme orienta os demais. Se nós não encontrarmos alguém capaz de expressar de uma maneira aceitável um sentimento que não seja um sentimento da classe dominante, e nem só da violência, que é o caso do Bolsonaro, a rudeza para romper barreiras, nós estamos mal, não temos como sair de onde estamos. E não precisa de muitas ideias nós temos várias, nós somos pessoas capazes de simbolizar essas ideias, tá? Simbolizar no mundo como ele é hoje. Eu acho que essa é a grande decisão que vai ter que ser tomada, de ver quem é que tem essa capacidade. Vai ter essa capacidade? Vamos nos juntar? Não vamos nos juntar? Sozinho nós não vamos fazer nada. Não tem como, porque a força existente é muito grande. E eu concordo com o que o Zé Lima disse. Ele expressa um sentimento que é muito enraizado nessa nova sociedade, que é autoritária. Né? Você vê que não é por acaso o mundo todo, a liderança que está surgindo é a liderança forte. Veja na Itália. Eu estou muito impactado por um livro chamado Da Empoli, que escreveu sobre o Chico Stelle. É interessante ver aquilo ali. Né? Como é que surgiu um sentimento mussoliniano, mas com outra cara, moderna, tecnológica. Eu não estou dizendo que se deve usar a receita aqui, eu estou dando uma pincelada para mostrar que eu acho que é necessário ter pontos de referência. Se o PSDB conseguir selecionar pontos de referência razoáveis, ele existe. Se ele não conseguir, ele vai continuar existindo, mas perde força, perde expressão. O Bolsonaro não tinha nada atrás dele, a não ser a rede. E um sentimento. Ele expressou um sentimento autoritário. É possível que nós não tenhamos a capacidade de expressar o outro lado? Acho que é isso que nós vamos tentar buscar fazer. Fácil de falar, dificílimo de achar, mas é problema de vocês. Ah, não. O Paulo Arthur está rindo, feliz da vida. Ele acha que já achou. Obrigado, presidente. Aproveitar para fazer uma propaganda para os integrantes, quem tiver interface, amanhã às 11 horas, além das salas das conversas, nós estamos fazendo reuniões temáticas. Então, o Dr. Cláudio Bernardes, nosso coordenador de urbanismo e habitação, que é presidente do Conselho do Sindicato de Habitação de São Paulo, uma grande autoridade no assunto, estará numa sala de conversa setorial temática. Presidente, tem uma lista de pesos pesados aqui. Estão inscritos Aloysio Paulo Artung, nosso querido Tasso Gereissati, ministro Embaçaí, Raul Jugman. Então, eu vou passar... Eu estou perdido nesse caso. Queria passar, então, para o Aloysio. Vamos ouvir o Paulo Artung e o Aloysio, e voltamos ao presidente, depois Tasso e Embaçaí, depois Raul Jugman. Vamos lá, Aloysio. Bom dia, meus amigos. Presidente, um abraço ao senhor. Eu penso que o Zé Aníbal e o Samuel se referiram a uma dimensão do momento político que nós estamos vivendo que eu acho importante não perder de vista. É que nós temos o Bolsonaro
e nós temos o bolsonarismo, não é? E o bolsonarismo tem como orientação alguns valores que nós não podemos ignorar. Por exemplo, o valor da ordem, o valor da segurança, uma reflexão sobre uma missão das Forças Armadas do país democrático. Então, há uma série e também uma compreensão de que os evangélicos e os católicos, fundamentalistas, etc., eles têm resistência muito grande a uma certa estridência com que as reivindicações identitárias se manifestam. E é preciso levar isso em conta, porque a sensibilidade do nosso povo, que não podemos transplantar o povo da Suécia para o Brasil, então essa é a nossa realidade. Bom, agora, sobre a pandemia, meus amigos, eu acho o seguinte, a pandemia, entre outras coisas, escancarou, claro, a desigualdade, já foi dito aqui, e vai agravar a desigualdade. E a tecnologia contribui para agravar até essa desigualdade. Veja, o presidente falou de pessoal que fazia lá, os professores de Stanford, não sei o quê, fazendo exercícios sobre aplicação de uma inteligência artificial. Parecia uma maluquice, né? Como parecia uma maluquice, por exemplo, as coisas que o Sérgio Mota falou sobre a aplicação da tecnologia nas comunicações e as mudanças que isso traria à nossa vida. Pois bem, hoje você compra na internet um robô que faz o papel do faxineiro dentro de casa. Então você vai ter muita gente que faz faxina, mulheres, sobretudo, que fazem faxina, vão ficar desempregadas, como já estão desempregadas hoje, empregadas domésticas, porque com o isolamento as famílias resolveram se organizar melhor e fazer o serviço doméstico. Milhares e milhares de empregadas serão desempregadas. Um menino que estuda que não pode ir à aula presencialmente, faz aula pelo computador. Quem não tem computador e não tem rede de infraestrutura de rede suficiente, não vai conseguir acompanhar um ano. Vai sair da escola. E um adolescente que sai da escola, é muito difícil voltar. Então, a tecnologia tem esse aspecto também. Eu não quero bancar aqui o velho do Restelo, mas ela tem esse aspecto que a gente precisa, para o qual nós temos que ter alerta e tem que se constituir um programa de atuação, não só do PSDB, mas das forças democráticas, a promoção da igualdade digital. Agora, há também outro aspecto da tecnologia em relação à política, meus amigos. Bolsonaro, tem aqui o livro da Patrícia Campos Mello, ela diz o seguinte, que na época da eleição de 2018, a página do Facebook do Bolsonaro tinha 6.900.000 seguidores. Sabe quanto tinha o Haddad? 689. Mais de 10 vezes. Isso em 89. Quer dizer, de 2018. Com a pandemia, desenvolveram-se técnicas de controle social pela tecnologia, cuja importância nós não podemos subestimar, especialmente quando pessoas, como grupos políticos como esse do Bolsonaro, estão com a faca e o queijo na mão para controlá-los. Veja, esse auxílio emergencial, descobriu que tinha, sei lá, 40 milhões de pessoas anônimas. Anônimas para mim e para vocês, mas não são mais anônimas por parte do governo que controla os dados dessas pessoas que acessaram serviços financeiros da Caixa Econômica Federal para poder receber o auxílio emergencial. Então, isso chama a atenção, sobretudo para os congressistas que estão aqui, da importância que nós temos que dar à aplicação da lei de proteção de dados pessoais. Nós criamos essa lei, atuei muito no Senado, a Bruna Fulano na Câmara muito também, temos uma lei boa, moderna, mas ela precisa ser aplicada. E para a aplicação dessa lei, é necessário que se componha a Autoridade Nacional de Controle de Dados. Isso está na mão do Senado, Tasso, na mão de vocês. É preciso escolher pessoas que tenham realmente independência, elas serão sabatinadas pelo Senado, para que na Autoridade Nacional de Dados nós tenhamos pessoas capazes de, ao mesmo tempo,
implementar uma lei moderna, uma lei útil para a vida da sociedade contemporânea, mas, ao mesmo tempo, eliminar formas que são muito insidiosas de manipulação dos dados que cada vez mais nós vamos espalhando à medida que nós vamos vivendo. Obrigado. Agora nós vamos ouvir o Paulo Hartung, prefeito, governador, senador, deputado, e que já foi do PSDB e será um importante interlocutor na construção do Polo Democrático e Progressista. Governador, palavra com você, prazer ter atendido o nosso convite. Abraço Pestana, abraço presidente Fernando Henrique e a todos que estão participando, um grupo de amigos. Nós estamos falando de Brasil. Eu vou fazer uma pergunta ao presidente que tem a ver com conjuntura internacional, mas uma conjuntura internacional que vai impactar muito a vida do nosso país nos próximos anos. Eu queria ver a análise do presidente sobre o processo eleitoral americano, né? As convenções já foram realizadas, pós-convenção nós já tivemos uma mexida no ponteiro das pesquisas eleitorais. Como é que o nosso querido presidente está vendo esse processo eleitoral? Até porque eu acho que esse processo eleitoral é mais um laboratório para a gente refletir sobre o que aconteceu em 2018 no Brasil e o que nós teremos capacidade política e de articulação de produzir para 22. Então, essa é a minha pergunta, Pestana. Muito obrigado. Durante a fala do presidente, eu vou encerrar as inscrições. Quem quiser, tem a mãozinha aí. Presidente, para atender aí o Aloysio e o Paulo Hartung nos seus questionamentos. Não, vamos começar pelo que disse o Luiz, com o que eu estou de acordo. Eu acho que realmente nós temos que entender que não basta você ter noção das coisas. A universidade pode ter, tem que transformar isso politicamente. E que o Bolsonaro tem força política. Né? E que existe uma tendência, que foi também reafirmada pelo Paulo Hartung, a um certo autoritarismo larvar esse tipo de sociedade. E essas leis que controlam os modos de comunicação são essenciais. Porque realmente nunca houve tanta possibilidade de utilizar meios tecnológicos para enganar o povo, para se auto-enganar. Fake news. Hoje em dia nós temos que conviver com fake news. Não adianta, é difícil você se dar conta do que acontece. Eu nem olho o que diz a meu respeito, porque eu sou rico, eu tenho propriedade em Paris, tenho uma opção de coisa. É mentira. Eu tenho várias aposentadorias, tudo é mentira. Mas o que adianta você ver? Isso faz parte do jogo. Você tem que não dar demasiada importância, mas tem que se precaver. Tem que haver autoridades que mexam nisso. Eu acho que, portanto, o papel dessa regulação, e que o Senado está desempenhando, acredito que bem, é importante, porque nós vamos depender de tudo isso para poder avançar. Então, eu concordo, basicamente, com o que o Aloysio disse aqui a respeito das questões. Bom, quanto ao Paulo Hartung, qual era a pergunta principal, Paulo? Paulo. Sobre a eleição americana e os ensinamentos que podem ficar. A da pandemia. Eleição americana. A eleição americana. Eu vejo que a velhice pega, é terrível, a gente esquece. Bom, a eleição americana. Bom, no fundo é o mesmo problema que nós temos. Essa tendência que foi expressa por vários aqui, que é real, existe nos Estados Unidos. É uma tendência America First, primeiro nós, né? E o Trump representa isso. E isso tem força lá. Eu não vou esquecer nunca que eu estava nos Estados Unidos e telefonei para o Clinton, com quem eu tenho relações boas, porque eu não podia ir a alguma coisa que tinha organizado, eu ia voltar ao Brasil, e eu era professor lá nos Estados Unidos, e eu digo, bom, pelo menos você está tranquilo que a Hillary vai ganhar. Porque lá no meio que eu vivia, a Hillary ia ganhar. Perdeu. Né? Bom, então, no meio que nós convivemos, provavelmente nós temos a sensação de que agora sim, o Biden vai. Não sei. Depende como as coisas avancem nos Estados Unidos. E terão consequências sobre nós. Né? No mundo. Terão consequências no mundo. Porque os americanos vivem uma situação diferente da nossa. Nós estamos assistindo um mundo
uma coisa que foi já proclamada, mas que convém reiterar, que é a subida de um novo poder, que é a China, né? E o poder predominante, que são os Estados Unidos, tem medo da China. E isso é um perigo, porque, na verdade, o que o Trump vai expressar é esse poder americano contra a China, de uma maneira aberta. O outro sente a mesma coisa, mas não pode falar do mesmo jeito. E isso vai complicar nas eleições, né? Porque o americano comum tem medo da China. Tem medo não no sentido de comunismo, vamos até formular dessa maneira, talvez, na campanha, mas tem medo que vai perder o predomínio do poder, né? E a China está avançando enormemente. E a China, que era considerada pelo Ocidente como copiadora, erradamente, ela produz, ela consegue, está aí, assistindo agora, aqui no Brasil, ou aí, fica ou não fica aqui? Como é que os americanos vão botar regras estão na luta, né? Essa luta, por enquanto, é uma luta, digamos, tecnológica, pacífica, não vai para a guerra. Mas, em algum momento, pode chegar. Eu, claro, preferiria que não, mas ninguém sabe o que vai acontecer. E no jogo político americano, isso vai ter peso. Então, eu tenho dúvidas sobre quem vai ganhar nos Estados Unidos. Não é que eu tenho dúvida quanto à minha preferência, mas vai ganhar? Não tenho certeza. É preciso prestar atenção. Eu não conheço muitos, mas vivi. Aqui tem gente que conhece melhor os Estados Unidos que eu, entre que estamos conversando. Mas eu morei muitas vezes nos Estados Unidos, né? Eu me lembro que a primeira vez que eu fui aos Estados Unidos, faz 50 anos pelo menos, eu morava na França. E eu tinha horror aos Estados Unidos. Não tanto quanto a Luísa teve, mas tinha algum horror nos Estados Unidos. E cheguei em Nova York, eu tinha um amigo lá chamado Charles Weber, que era professor da Universidade de Colômbia, tinha estado no Brasil e tal. E ele foi me mostrar Nova York, eu fui com a Ruth e eu comecei a gostar dos Estados Unidos. Fiquei com raiva de mim, como é que eu posso gostar do inimigo? Bom, porque você percebe que lá, primeiro o colorido das pessoas é variável, tem negro, tem branco. Naquele tempo já tinha muito, ainda tem, né? Muito racismo aqui, ó, no ônibus, lugar para negro, no refeitório, lugar para negro, né? Enfim, tudo separado. Bom, mas tinha variedade de coloração. E, sobretudo, eles tinham um sentimento de que eles podem se fazer na vida. Mobilidade social, dito em sociologuês, né? Isso eu gostava, que as pessoas se faziam, né? Eu me lembro uma vez, eu era professor em Stanford, e Berkeley, na verdade, e eu morava lá, ao lado do Castells até, e desci no meu carro, ia no carro, fui parar, eu ia para uma aula, e parei errado. Veio uma americana louca comigo. Isso está proibido, eu sou americana, a Constituição me dá direito de falar, começou a gritar comigo. Ela tinha razão. No Brasil, quem é que liga realmente no povo? Quem sabe o direito que tem, a Constituição, né? Os americanos conseguiram pegar aquela diversidade e puseram na cabeça deles que eles são grandes, eles têm a preferência americana e eles têm a Constituição que é sagrada, né? Então, aqui dá uma força muito grande a eles. Mas os chineses também têm o seu lado, o seu modo de viver. Conta um pequeno casinho. Uma vez, me telefonou o Bush, eu era presidente, ele também. O Bush, porque o Jiang Zemin vinha ao Brasil. E o Bush estava muito preocupado porque os chineses tinham derrubado um avião americano. Prenderam os pilotos, não sei o quê e tal. Eu tentava explicar ao Bush as coisas, não adiantava. Ele entendia, é meu amigo e inimigo. Muita clareza assim. Bom, veio Jiang Zemin ao Brasil. Numa certa altura, depois nós tivemos um banquete do Itamaraty, ele perguntou se ele podia conhecer a casa onde eu morava. Eu, vamos lá na morada, levei. A Ruth foi lá, fez um chá, sei lá o quê, para ele, para a mulher. Jiang Zemin era uma pessoa humana, dava para conversar. Coloquei a questão dos pilotos americanos presos. Ele perguntou, quantos anos tem os Estados Unidos? Tem 500? Eu disse, não, como nação independente, não. Nós temos 5.000. Quer dizer, ele não tem que se preocupar. Não, eu vou liberar essa gente, mas eles têm que nos respeitar. Os chineses tinham essa preocupação de haver respeito a eles. Bom, é preciso entender a diversidade cultural. É uma coisa que a gente fala, mas não sente, né? Eu me lembro que uma vez eu estive com o Putin. O Putin não é uma pessoa que se possa menosprezar. O Putin é um homem inteligente,
né? Coisa sei lá, hoje, KGB, sei lá o quê, tem noção do poder real. E o Putin me dizia, eu não sei por que os americanos estão botando radar em toda parte. Nós não queremos guerreá-los. E repetiu a mesma coisa que me disse dos chineses. Eu quero que eles nos respeitem. Claro que na linguagem do Putin quer dizer a Crimeia é nossa, a Escandinávia é nossa, tem opções de pressupostos que não eram aceitáveis pelo outro lado. Mas são diferenças de percepção, como é que as pessoas veem. Os chineses têm uma visão do mundo, né? Os americanos têm outra visão do mundo. Bom, e estão sentindo os americanos que, se não tomarem cuidado, os chineses podem vir a predominar. Então, isso vai pesar na eleição americana. Mesmo o Biden vai se declarar com o perigo da China, não sei o quê e tal, porque por trás do que está havendo é uma luta de predominância, quem vai ter hegemonia. Nós aqui no Brasil, eu acho, devemos fazer o que o Getúlio fez na guerra. Vocês são jovens, não se lembram, mas eu não sou tão jovem assim, e eu tinha tios que eram ministros do Getúlio. Bom, o Getúlio, ele dava a impressão que ele ia apoiar os nazistas, o eixo. Ele apoiou os americanos, mas tirou volta redonda no meio do caminho. Ele foi jogando, tirou uma vantagem. Nós aqui estamos nos entregando de graça. O nosso ministro de Relações Exteriores é uma tragédia. Ele pensa como se fosse ministro do Trump, não pensa como ministro do Brasil. Não quer dizer que vai apoiar a China, que vai apoiar vai apoiar nós próprios. Tem que ter uma visão do qual é o interesse do nosso povo, do nosso Estado, da nossa economia. Esse tipo qual é que é nacionalismo meu? O que eu vou fazer? Nasci assim. Nasci não, me criei assim. Tem que haver um certo jogo. E acho que isso vai pesar na eleição americana. Então, eu acho que nós temos que botar as barbas de molho. Eu torço pelo Biden, mas não tenho certeza de que o Biden possa ganhar do sentimento, porque esse tipo de sentimento anti-chinês vai crescer no mundo e nos Estados Unidos. É o que eu posso dizer assim, improvisadamente. Presidente, encerramos as inscrições, são 4, mas já estamos abusando do tempo combinado. O senhor tem a prerrogativa de encerrar a hora que o senhor quiser. Então, nesse bloco, Tasso Gereissati e Embaçaí. E no último bloco, Rauli e Jugman. Nós já estamos vazando o tempo combinado a partir de agora com o presidente. Eu abro mão aí. Não, Tasso, importantíssimo sua palavra, Tasso. Eu estava querendo respeitar a idade do presidente, que está na hora da sua. É quase igual a sua, não vem com conversa, não. Bom, Tasso, a palavra com você. Bom, presidente, um abraço a todos aí, que eu estou vendo aí aqui no vídeo. O presidente está me vendo? Estou te vendo. Engraçado é que lhe censuraram, que eu não estou vendo. Eu li outro, mas... no cantinho. Hã? Aqui eu apareço pequenininho no canto. Você ouve a voz? Não, eu ouço bem, mas não vejo. Tem um botãozinho aí que... Eu acho que, enfim, eu vou tentar ser bem rápido, porque tem muita coisa para dizer, mas nós precisamos conversar mais. Nós não existimos hoje no cenário, como partido, como PSDB. Eu estou assistindo isso, pode ser que vá vazar, mas a situação no Senado é muito ruim. Eu nunca vi um Senado tão populista, de direita e de esquerda. É refém das redes sociais. Ninguém vota nada que vá dar problema nas redes sociais. E essas redes sociais são essencialmente corporativas. Antigamente, o senhor lembra muito bem, o Aloysio, o Zé Aníbal, que o Senado era a casa da maturidade, que moderada, que ajeitava as bobagens que poderiam vir da Câmara. Agora é o contrário. E de uma visão muito imediatista de tudo, sem nenhuma preocupação à média, com honrosíssimas exceções de longo prazo. E no meio dessa gente, no meio desse ambiente, nós não existimos, porque ora nós estamos criando uma insatisfação grande para um, ora para outro, mas quero lembrar que, em muitas ocasiões,
tanto a direita quanto a esquerda, a extrema-direita como a esquerda, estão unidas nesse populismo, principalmente quando é para atacar o fisco. Quando é para atacar o fisco, estão todos unidíssimos, exceção do governo, que desaparece nesse momento. E nós não estamos com perfil. Nós não temos, um pouco o que o senhor falou, nós não temos nenhum perfil. Nós estamos vivendo, o senhor falou muito bem da questão da tecnologia, do digital, que nós não soubemos até agora usar o digital, mas nós também não temos o que usar no digital, porque nós perdemos a nossa identidade. Indeterminadamente você falou da social-democracia lá atrás, depois fomos taxados de neoliberal, principalmente quando você estava na presidência, e agora nós não somos nada, porque não somos nenhuma coisa nem outra. E dentro dos nossos quadros também existe uma salada de fruta muito grande. Fruta aí não quer dizer nem outra coisa, não. Quer dizer, uma mistura de muita gente completamente diferente e que não tem absolutamente nada a ver com os nossos princípios. Eu digo princípios, não as ideias, porque os princípios deveriam continuar os mesmos. Então, nós precisamos realmente, eu acho que na empresa privada nós chamamos de orçamento zero, quando você começa o ano e você zera o orçamento do ano passado e começa tudo de novo. Nós temos que fazer um orçamento zero e começar tudo de novo, se é que nós queremos sobreviver. E também acho que nós devemos começar a pensar muito rapidamente, sem nenhum tipo de melindre, nem nenhum tipo de constrangimento, no momento de nos reinventarmos, termos alguém para simbolizar essa nova criança que vai nascer daí. Eu acho que nós temos quadros para isso. Agora, nós não podemos ter melindres nem constrangimentos ao fazermos a avaliação daquilo que pode ser essa nossa nova cara, assim se chama. Presidente, um abração, lamento que não sei por que não estou lhe vendo, acho que foi rápido. Um abraço. Outro, você. Tasso, muito obrigado, preciosa, porque é um raio-x perfeito. Eu tenho acompanhado por causa dos meus clientes e fico estarrecido. Bem, vamos. Você é uma voz solitária, quase no Senado, né? Com a palavra, o nosso ex-ministro e atual secretário de São Paulo, Baçaí. Vamos lá, o tempo está correndo, hein, gente? Rapidinho, cumprimentar a todos, cumprimentar também o nosso querido presidente Fernando Henrique, né? E mesmo reconhecendo a dureza da realidade, eu quero ser otimista, né? Eu acho que o presidente coloca com muita propriedade a necessidade de um sonho. Acho que a gente tem que sonhar com o novo Brasil. Um Brasil mais inclusivo, um Brasil menos desigual. Nós nos apequenamos ao longo dessa caminhada, nos apequenamos bastante, mas nós somos capazes, Pestana, a gente vê nesse quadro que está aqui hoje, nós somos capazes de fazer isso, de fazer um novo sonho, um Brasil importante, um Brasil que possa realmente significar grandeza e apontar com uma perspectiva melhor para as pessoas. Agora, claro que a gente tem que restabelecer a confiança, tem que ter identidade partidária, você está trabalhando nessa direção, tem que ter uma boa articulação com outros partidos e segmentos da sociedade. Aliás, tudo isso o presidente Fernando Henrique colocou com muita propriedade e legitimidade, né? Não apenas conversar com nós mesmos, né? É o que a gente está tentando fazer. Eu sei que isso é um grande desafio, especialmente para um partido que já tem rodagem, um partido que, tranquilamente, ao longo desse período, também teve desgaste, mas deixou um legado muito bom. E aí eu me refiro aí, especialmente ao período aí do presidente Fernando Henrique. Então, mas nós temos, como diz o próprio presidente, apontar o futuro. Nós temos condições de fazer isso. Eu quero louvar muito, Festa, no trabalho do Bruno Araújo. Eu estou acompanhando aqui a recuperação dele. Eu acho que ele foi muito feliz
ao identificar na sua pessoa, Pestana, a pessoa que tem capacidade de fazer esse trabalho de articulação, trabalho de formulação. Você realmente é um cara que tem amplitude e tem também a capacidade de compreender os tempos atuais. Nós estamos procurando isso. O que o partido está fazendo nesse momento é procurando exatamente um rumo, definições mais claras. Sai um pouco desse ambiente de ambiguidade que a gente viveu e que todo partido que tem uma expressão maior acaba caindo nessa cilada. Mas a minha pergunta ao presidente não é pergunta, apenas um comentário, né? Eu acho que, em meio a tudo isso, a economia terá novamente um significado muito grande na decisão da votação do eleitor. Nós temos hoje uma crise na economia causada pela pandemia, temos uma perspectiva de ter outra crise causada pelo estresse das contas públicas, esse interesse do presidente Bolsonaro em manter, de qualquer forma, benefícios sociais. De repente, a gente pode ter dois movimentos em cima da economia. Você pode ter uma economia destruída pela pandemia e, em seguida, ainda tem uma pancada que pode tomar por conta desse ímpeto do presidente em querer fazer coisas que, às vezes, não é possível fazer. Eu quero me referir aqui, estou encerrando, ao nosso Aloysio, que colocou muito bem. O Bolsonaro capturou esses valores de família, autoridade, defesa de propriedade. Para a gente ir lá buscar isso de volta, não é uma tarefa fácil. Ele já está sentado nisso aí, ele tem essa coisa que o presidente Fernando Henrique falou, dessa identidade, quer dizer, fala com muita naturalidade e simplicidade, não é fácil. Presidente, o que eu gostaria mesmo de saber, um comentário do senhor, é o seguinte: o capitão Bolsonaro, ele foi eleito com o Moro foi posto para fora, ele manteve uma posição. Ele foi eleito com o não à política, ele está hoje com o Centrão e mantém a mesma posição. Ele foi eleito dando todo o crédito ao Paulo Guedes e hoje ele desconfigura o posto Ipiranga, mas mantém a popularidade. Então, o que eu queria ter assim, uma ideia do presidente Fernando Henrique é sobre a economia. Até que ponto a economia poderá nos ajudar nesse trabalho? Porque o diagnóstico, os rumos, eu acho que a gente está começando a fazer esse dever de casa. Mas a economia, na minha cabeça, pode ser, talvez, o vetor que nos traga, nos proporcione um espaço maior para enfrentar e vencer as eleições. Muito obrigado, presidente. Obrigado. Presidente, a palavra com o senhor para responder o Tássio em Baçaí. Vamos lá. Primeiro, com relação ao Tássio. Eu não posso partilhar do mesmo sentimento, porque eu não estou lá no Senado, não tenho acompanhado tanto. Vendo de longe, dá a sensação que o Tássio tem razão. Tem razão em uma falta de um certo equilíbrio no Senado. E, naturalmente, as pessoas querem, sobretudo em ano eleitoral, querem o que eles imaginam seja o objetivo para eles, mantendo suas clientelas. E o interesse nacional pode ir para o outro lado. Eu acho que nós não temos muita alternativa a não ser ficar com o interesse nacional, apesar das dificuldades. Por quê? Porque, pelo menos, nós temos que ter alguma identidade. É preciso que o PSDB tenha identidade. Ganhar ou perder a eleição é conjuntural. Agora, você perder a identidade não é conjuntural, pode ser letal. Pode liquidar de uma vez por todas. Tem que manter a identidade. Bom, não há incompatibilidade. Mencionou agora uma questão que é importante, que é a questão relativa a como é que vai estar a economia. Parece que aquele assessor do Clinton dizia para ele: é economia, idiota, o que prevalece. Bom, não é a economia que prevalece. O que prevalece é o que se diz sobre a economia. A vantagem que o Bolsonaro tem é que ele tem poder de falar. Ele fala, ele tem caneta e ele fala para os seus. Né? Bom, nós temos que nos posicionar, temos que falar, temos que ter posição no que diz respeito à economia. Nós não podemos ser irresponsáveis, eu acho, que o PSDB vai jogar fora o que tem de credibilidade. Nós temos problemas sérios de necessidade de investimento. Falta investimento no Brasil. Sem investimento, não há crescimento. É uma banalidade, mas é verdade. Tem que haver investimento. E nós temos aqui, está reaparecendo uma coisa que sempre existiu, que é o corporativismo. Isso é latente no Brasil. Já existia no tempo do Império. Não é coisa nova, não. Uma tendência a bater os primeiros meus. Primeiro os seus, meus. Tá?
Bom, então, a tendência é grande nesse sentido. Vê se agora essa questão de falar que tem um equilíbrio fiscal, fazer o teto, não sei o quê, vão furar o teto, querem furar o teto. Bom, por que querem furar o teto? Porque tem que atender a interesses específicos, setores específicos que têm necessidade, querem dinheiro, não sei o quê e tal. Isso é o jogo do poder, é sempre assim, não é diferente, sempre é assim. Você tem que ver o que dá para fazer e o que não dá para fazer. Mas eu acho que o mais importante para nós, como PSDB, é falar, cacarejar. Nós cacarejamos menos do que pomos ovos. Temos que cacarejar. Mesmo que não ponha tanto ovo, tem que dizer que põe muito, tem que falar, tem que ter uma coerência no falar. Nós estamos num momento que nós vamos organizar o discurso. O que nós vamos dizer? E como nós não vamos dizer a favor do Bolsonaro, nós temos que ver como ser contra. E esse é o que foi dito aqui, uma pista boa. Quer dizer, é contra em nome do interesse do Brasil, contra em nome do longo prazo. Não sei se subiram todos a minha tela. Eu estou ouvindo o senhor, presidente. Também estamos ouvindo aqui. Eu também estou ouvindo. Presidente, eu acho que... Eu não estou vendo. Vou passar o meu Estou computador. ouvindo o presidente, Luiz. Compartilhando a tela, parece. Só caiu a imagem. Vamos ver se volta. Eu vou tentar falar pelo computador. Não, tá dando. Houve uma pequena queda na rede, mas o quadro que foi de comunicações já resolveu. Está resolvido. Tá. Pelo menos aqui. Bom. Então, tá bem, pode ir. Vou pelo computador. Enfim, eu acho que, na verdade, nós temos que ter uma posição. E eu vou reiterar o que disse aqui. Isso depende muito de quem vai falar em nosso nome. Tá? Isso é fundamental. Pode parecer ridículo. Tem uma interferência qualquer aqui. Saiu do ar? Estou no ar? Estou ouvindo. Está no ar. Tá no ar. Então tá bem, eu estou fora. Não tá. Bom, então é o seguinte, quer dizer, nós temos que ver quem vai falar por nós e o que vai falar. Tem que ser, queiramos ou não, nós temos que ter um modo inteligente de discordar de quem é o outro lado. O outro lado é o Bolsonaro. E esse é um problema, porque uma parte do PSDB namora o Bolsonaro. Né? E você tem que pensar o interesse do Brasil. E como é que você coloca o Bolsonaro e o interesse do Brasil junto? É difícil. Né? Então, nós temos que falar em nome do interesse do Brasil contra o Bolsonaro. Acho que o enigma político é esse. O resto é conversa, o resto vai depender da nossa capacidade de chegar ao povo. Já falamos sobre isso aqui mais de uma vez. Né? E nós temos que unificar a nossa linguagem nessa direção. Bom, a economia ela é sempre importante, mas ela depende da narrativa. A política não é economia. É a narrativa que incorpora a economia. Mas é uma narrativa. Nós temos que inventar essa narrativa. E os valores contam. O sentimento das pessoas entra no jogo. Né? Aqui no Brasil há um certo sentimento pela ordem. Eu sei que há. Porque você tem medo. É real. Né? Mas é só isso? Não, o pessoal quer emprego também, quer crescimento, quer gente capaz de dirigir. E tem que abrir um pouco mais a cabeça, no sentido que hoje nós estamos ligados ao processo mundial, queiramos ou não. É difícil o povo entender, sentir essa questão, mas é verdadeira. De que nós temos que estar acompanhando esse processo. Enfim, tudo isso é muito fácil de falar, mas é difícil de fazer. Fazer significa quem vai liderar politicamente. O Tasso falou do Senado. O Senado sempre teve um certo papel importante, porque se ouve mais, é mais fácil ouvir senador do que ouvir deputado, é menos gente falando. Né? Bom, e nesse momento nós precisamos unificar nosso discurso. Bem ou mal, temos que ter um mesmo discurso, alguma variante. E ter consciência de que sozinho nós não vamos chegar lá, porque o homem é forte. Imaginar que é fraco é bobagem. É como pensar que o Trump vai perder. Não sei, depende. Aqui também depende. Nós temos que construir, o futuro se constrói. E você tem que ter a crença, tem que ter fé. Senão não vai. Pode não ser fé religiosa, mas ter fé nos seus valores, na sua política, tem que expressar. Ainda mais não seja num povo como o brasileiro, que quer ver quem comanda.
Aqui é assim, daqui a pouco vamos falar sobre isso, que o João vai perguntar sobre o negócio de militar e tal. Né? É verdade, nós temos que ver quem é que comanda a questão. Né? E nós temos que ter um certo sentimento de organização, aceitar e bater continência para quem estiver comandando. Não ficar disputando o comando, porque aí vamos perder. Agora, disputando o comando, vamos perder. Temos que unificar, qual é o mínimo denominador comum, e vamos em frente. Eu não sou, enfim, apesar das críticas, não pode, Luiz. Só um ponto de história. O presidente Fernando Henrique pensou em criar o Ministério de Segurança Pública. Até o Goldman seria o ministro. Né? Mas, enfim, a força corporativa do Ministério da Justiça impediu. E agora o Jungmann, o nosso Fouché, foi ministro da Segurança Pública do Temer. Então, é o nosso Fouché. Ainda bem que temos um. Vamos Presidente, lá. Obrigado. Vamos para as duas últimas intervenções e depois o presidente do ITV, Pedro Cunha Lima, faz o agradecimento e o fecho. Nós já estamos quebrando todas as regras contratuais combinadas com o presidente, mas, como sempre, né, é a tradição. O Senado, atualmente, quebra a regra contratual o tempo todo. E a Câmara também. Bem, então, vou pedir aos oradores que sejam econômicos, porque já quebramos totalmente a regra do jogo aqui. Rauli, depois Jungmann. Rauli. Olá, meu presidente, uma satisfação muito grande, o maior presidente do último 50 anos do Brasil, né? Vamos pegar da ditadura para cá sem fazer avaliação de Juscelino Kubitschek. Uma grande honra ter sido seu líder, vice-líder no período de 8 anos, ter ajudado a aprovar o Plano Real, a relatoria da Lei Candir, que fez do Brasil o maior exportador de commodities do mundo, o Simples, que virou depois o Super Simples, também na nossa mão, Tucana, as reformas que fizemos no sistema financeiro, enfim, todas as grandes conquistas. Eu tenho uma lista grande, que eu passei para o partido e o Pestana tem, de todas as leis importantes que mudaram o país. O Plano Real ainda é a grande conquista econômica. Mas, infelizmente, o PSDB, com seus líderes, você na frente, Montoro, Tancredo, fizeram a abertura política porque o Figueiredo e o Delfim quebraram a economia, né? E foi uma queda de 8,5% naquela época. E aí, nós não éramos PSDB ainda, era MDBista, fomos nós, né, vocês que lideraram. Aí, a abertura, veio a Constituinte, errou o Novo Brasil, elegeu o Collor, e o impeachment foi liderado por nós, porque o Collor quebrou também a economia em 7,7%. Aí veio o seu governo, o nosso governo, veio Lula 1, 2 e a Lula 3, quebrou o país de novo, 8,2%, e não saiu do buraco. Meus estudos, que eu queria mostrar para o senhor, e a proposta de reforma tributária, para a gente fazer uma live, uma particular primeiro, depois, eu mostro a decadência econômica desses últimos 40 anos, porque o sistema tributário matou a economia. Ele foi se complicando, tornando complexo, aumentando o custo de produção, aumentando o custo de contratação, e criou a desintermediação. Então, o rombo anual passa de 1 trilhão de impostos perdidos. Passa de 1 trilhão por ano. 600 bilhões de sonegação, 500 bilhões de renúncia fiscal, 5 trilhões de contencioso na justiça administrativa, 3 trilhões de dívida ativa e 1% de custo burocrático. Que isso que eu queria mostrar. Ela é a mãe das reformas, está na mão do PSDB também. Então, está nas nossas mãos. Assim como o Super Simples, todas as grandes leis. A reforma trabalhista foi feita pelo PSDB, né, com o Rogério, a previdenciária pelo Samuel e o Tasso no Senado. Então, as principais leis do país, mesmo no governo Bolsonaro, do Temer, e os outros governos, sempre foram tucanos. Então, o PSDB, na última convenção, tirou uma nota do Pestana apoiando a nossa proposta, que é revolucionária. Ela é tecnológica e diminui a regressividade. Só ela vai gerar emprego no futuro do país, porque é o sistema tributário que mata a economia. Não é nenhum problema macroeconômico, é microeconômico, é formação de preço relativo. Então, primeiro, eu gostaria de falar para o senhor pessoalmente
se me abrir uma meia hora, uma hora, e depois fazer uma live com todos os nossos economistas do PSDB para apresentar. Eu já fiz 322 palestras sobre esse assunto. Mais de 700 reuniões nos últimos 3 anos. Foco, força e fé em Deus que vai dar tudo certo. O PSDB, a social-democracia brasileira, é o único caminho para o Brasil e para o mundo. O mundo caminha na social-democracia. A direita erra, a esquerda erra, e nós que consertamos a cagada deles. Muito bem, Raul, o nosso andarilho da reforma tributária. E agora, passar para o Marechal... Lembra do soco que eu levei por causa do Plano Real, nunca esqueça. Olha, agora vamos passar para o Marechal Jungmann. Presidente, nós temos feito um esforço que não é só de quadros do PSDB. O Jungmann não é filiado, ele está coordenando o capítulo da defesa. E então, Jungmann, palavra com você. Jungmann? Ouço. Bom, boa tarde, presidente. Estou sendo ouvido? Agora sim. Então, boa tarde a todos, boa tarde ao presidente. A minha questão, presidente, o senhor já antecipou, é militar. Nós somos um país onde o poder político vive um divórcio com as Forças Armadas e com a Defesa Nacional. Há uma alienação do poder político do seu papel constitucional e democrático, que é dar rumo de estabelecer estrutura, dimensões, funções para as Forças Armadas. No início do governo Bolsonaro, com a forte presença militar, havia uma excitação em torno desse tema. Agora, como há um refluxo e mudou o discurso do presidente, isso também refluiu. E tudo continua na mesma. Eu acho, presidente, tenho conversado com o senhor, que enquanto o poder político, leia-se, Congresso, sobretudo à frente, partidos políticos, não absorverem, não entenderem, não dialogarem e não assumirem as suas responsabilidades, repito, constitucionais e democráticas com a questão da defesa nacional e o rumo das Forças Armadas, que é o poder político, o Congresso e partidos que cabe, nós continuaremos sempre vivendo volta e meia assombrações, como nós vivemos num período recente. Então, presidente, o que fazer com relação a isso? Nós acabamos de mandar a Política e Estratégia Nacional de Defesa para o Congresso. Ele vai ignorar, como das vezes anteriores ignorou? Não vai dar a mínima atenção? Os militares vão continuar dizendo o que eles vão fazer, quais são os objetivos nacionais de defesa, qual é a questão para defender a soberania, o território e o povo, e o poder político vai continuar totalmente alienado com relação a isso? E volta e meia se perguntar o que querem os militares, vai ter golpe, não vai ter golpe, porque essencialmente não entendem, não se aproximam, não debatem, não se preocupam com a questão da defesa nacional e com os militares, que é uma questão de fundo, e o senhor sabe da nossa história, imensamente democrática. O que fazer com relação a isso? Presidente, para suas palavras finais, e depois o Pedro Cunha Lima, nosso presidente do Instituto Teotônio Vilela, faz a despedida e o agradecimento para atender aí as perguntas do Raul sobre reforma tributária e do Raul Jungmann sobre as Forças Armadas. Para a rodada final do senhor aí. Vamos lá. Pois é, se no final ainda tem energia para falar alguma coisa. Fé com cueca, não sei. Vamos ver. Olha aqui. Primeiro, com relação ao Raul. A questão da reforma tributária realmente é essencial. E o que ele disse é verdadeiro. E o PSDB fez alguma coisa. Agora, ele mesmo desfilou aí várias coisas que nós fizemos. Eu já tinha esquecido, para falar a verdade. É preciso relembrar. As pessoas se esquecem das coisas. Não é só o PSDB, mas mostrar o que foi feito é importante. A gente esquece que fez muita coisa. Reforma não é fácil. Reforma tributária é a mais difícil de todas. Por quê? Porque você tem, primeiro, a dificuldade que as próprias burocracias encarregadas de coletar imposto brigam, querem ter um pedaço maior da arrecadação estadual, federal, etc, etc. Segundo, ninguém gosta de pagar imposto. Por que chama imposto, não é voluntário? Porque é obrigatório. Você leva, você tem que tirar. E ninguém gosta também de pagar imposto. Então, são temas delicados.
Eu acho que os avanços havidos nessa questão de tributação têm sido razoáveis, precisa ser rememorados o que foi feito. Bom, acho que é necessário simplificação, não há dúvida, todo mundo está de acordo com a simplificação. Quando pensa em simplificação, estão querendo dizer uma outra coisa, não pagar menos, não pagar. Não vai ser possível. Quer dizer, chega um momento que você tem que mostrar que é preciso pagar, porque como é que o governo vai enfrentar a saúde, a educação, o transporte, a habitação, tudo de um povo que não tem dinheiro? É tomando de quem tem. Eu me lembro que a maior dificuldade, uma das maiores que eu tive quando eu era senador, foi que eu resolvi regulamentar as várias decisões da Constituinte a respeito de tributação. Tudo foi regulamentado, propusemos. E havia uma famosa lei sobre as grandes fortunas. Isso foi uma dor de cabeça. Eu pedi ao Roberto Campos, que na época era meu companheiro de Senado, era senador líder do PDS, que assinasse comigo a proposta. Ele assinou, estava de acordo em mexer naquilo lá. Não adiantou nada. Eu apanhei na minha casa, não foi fora de casa. Todo mundo era contra o imposto das grandes fortunas, está na lei. Nunca se conseguiu efetivar. No Senado, não conseguiu, porque tínhamos força e tal, liderava. Na Câmara não parou, nunca se mexeu. Mexer em tributo é sempre muito difícil. Não se vai conseguir tudo, mas é preciso um pouco mais de racionalidade. Racionalidade para quê? E aí tem que ser claro também. Não é para o governo gastar e só gastar mal. Também gasta bem, mas em parte é mal mesmo. Mas é para poder haver investimento, precisa haver algum estímulo também. Vai mexer com o Nordeste. Eu vejo aí que o Ibaçaí já fica preocupado com o que os nordestinos vão pensar que é uma manobra para tirar dinheiro da Sudene. É sempre assim, é sempre difícil. Não se pode ter uma expectativa grandiosa, porque não vai acontecer. Mas tem que continuar, tem que lutar. E não é uma reforma que se faça num governo. É um processo permanente de reforma, de busca de equilíbrio. E vamos falar português claro. Aqui no Brasil há a sensação, certa ou errada, de que a burocracia consome muito. Ainda nesse momento. Parte da burocracia, eu vou mexer com o Raul Brugman agora, são os militares. Muito bem. Agora mesmo, está vendo gritaria, porque os militares querem um pedaço, não sei do que, em vez de ir para a educação. É sempre assim. Há sempre briga, e é preciso que a gente, o PSDB, tem que ter posição nítida sobre isso. É preciso aumentar, quando for preciso, e simplificar por um lado, e aquele que não paga tem de pagar. Muita gente não paga imposto porque vive na economia informal. E também nós, quase todos, somos beneficiários de legislações específicas. Você cria uma empresinha para não pagar os 27,5%, pagar menos. Todo mundo faz isso. Está na lei. A lei permite. Temos que avaliar entre nós o que é razoável e o que não é razoável, sabendo que vai haver gritaria, que não se vai conseguir tudo, vai conseguir um pouco, e que é importante. Eu acho que o Senado tem feito um certo esforço meritório nessa matéria. Enquanto ao que disse o Raul sobre as Forças Armadas. O senhor vai ficar feliz de ouvir minha proposta, presidente. É tudo o que o senhor quer. É o sonho de consumo da social-democracia brasileira e mundial. O senhor vai ficar muito feliz ao me ouvir. Tomara. Eu aprendi com o senhor lá no Senado quando o senhor fez aquela CPI da renúncia fiscal, da dívida, da sonegação. Eu tenho os dois livros aqui. Aquilo me deu uma dor de cabeça enorme, você não imagina. Mas, enfim. Agora, com relação à questão que o Raul colocou dos militares, eu tenho parte pris na matéria, porque eu tenho uma certa relação maior com a vivência das Forças Armadas. Eu acho que, aliás, no Senado, a Comissão de Defesa foi feita por mim e pelo Eduardo Jorge, que era meu assessor. Nós que criamos o nome, Defesa e Segurança Nacional, não sei o quê, e procuramos interessar os senadores na questão da segurança nacional e da defesa. Ou nós falamos bastante com essa gente militar, e entendemos onde é que o calo aperta, ou nós vamos ficar chupando o dedo, porque eles têm mais história, eles têm mais enraizamento, mais capacidade de impressionar também, e ter os recursos que desejam. Nós precisamos discutir abertamente, eu acho isso, abertamente, não é contra, não precisa ser contra, é a favor, mas tem que discutir, tem que conversar. E nós temos uma espécie de receio de levantar as questões diretamente aos militares. Não vejo a razão do porquê disso. Acho que o PSDB
tem uma posição boa nessa matéria, que podia se aproximar com mais liberdade. Aproximar não quer dizer aderir, quer dizer ouvir, escutar, saber do que se trata. Quando a onça bebe água, quando aperta mesmo, vocês chamam os militares. Eu me lembro do tempo do Itamar, os políticos começaram a fazer revoltas de toda parte. Fazer o quê? Como é que você põe ordem? Agora, a aspiração por alguma ordem existe na sociedade. É uma ilusão pensar que a sociedade convive com a não ordem. Quem convive com a não ordem são os intelectuais, que não precisam de ordem para poder pensar, acham que é bom ter desordem, mas não é verdade. A população quer uma certa ordem. E os militares são, em última instância, os que resguardam essa ordem. O que eles não podem ser os juízes que vão decidir vamos fazer ou não vamos fazer. Eles não estão nessa posição. Não estão. Podem voltar a estar. Depende de nós. Depende da nossa capacidade de atuar, de fazer o que é necessário. Não tenha dúvida, se perdemos o controle da situação social e popular, aí não tem jeito, apela, chama a polícia, chama os militares. Não é bom. É bom, antes disso, nós sabemos quais são os problemas, enfrentarmos os problemas. Eu acho que o Raul, nessa matéria, tem sido um pioneiro. Se ele é Fouché ou não, eu não sei. Mas que ele tem sido um pioneiro, tem. Porque ele conseguiu estabelecer um diálogo com os militares, não vou falar sobre o Raul, não é preciso, todo mundo conhece o Raul, o pensamento dele. Eu acho que nós temos que ter sempre conversas. E está agora, mais do que nunca, está na hora. Por quê? Porque há um problema de mudança de poder no mundo. E o Brasil já é um país suficientemente grande para ter algum peso. Nós temos que pensar nessa questão, que os militares pensam nessa questão. Pode até exagerar, porque não pode deixar de ver o outro lado. Mas nós temos que pensar nisso também. Não podemos pensar só no partido, só no Congresso, só na eleição, só na sociedade brasileira, só no interno. Nós vivemos num mundo que é aberto, não tem jeito. E tomara que continue aberto. Temos que conversar. E eles têm que sentir ter essa segurança de que nós não estamos preparando alguma coisa contra. Eles não sabem disso. Eles pensam, em princípio, de que pode haver alguma coisa contra. Né? Não tem. Então, é melhor de que saibam que não tem, mas saibam por nós diretamente como é que são as coisas. Eu acho que esse tema é muito importante para ser, digamos, politizado no bom sentido, entrar na nossa conversa com tranquilidade. E também a César o que é de César, o que é do Poder Civil é do Poder Civil. E não precisa esperar que o militar atue nessa área. Mas para ele não atuar nessa área, nós precisamos atuar. Nós precisamos ter força no Poder Civil também. Temos que ter. O Poder Civil tem que ter força, tem que ter prestígio. E não pode tentar usurpar, porque às vezes você tem tentativa de usurpar. Quando o presidente deixa de ser efetivo, o que acontece? Os outros poderes começam a se movimentar. O presidente Bolsonaro, que sabe falar, ele tem as suas expressividades em sua relação com setores da sociedade, não é muito interessado nas questões da administração. Então, de repente, o Supremo Tribunal começou a se interessar por administração, a entrar em assuntos que são discutivelmente afetos a ele, da aposta ou da aposta, não sei o quê. Quer dizer, eu acho que nós precisamos ter uma posição de equilíbrio nessa matéria. Não há muito que inovar. A nossa Constituição é puramente século XVIII, é Montesquieu. Poder e contrapoder, está lá. Não tem muito que... Você pode renovar a forma de, mas os princípios estão lá. Temos que fazer com que esses princípios sejam ativados outra vez, para que eles existam. Quer dizer, ao povo que a soberania corresponde a ele, aos militares o papel corresponde a ele. E nós temos que fazê-los como eles sabem. Então nós vamos falar mais com eles, que eles pensam que nós não queremos isso, que nós estamos do outro lado. Isso é um perigo. Para o quê? Para a democracia, não é para nós pessoalmente. Né? Então, eu acho que é preciso haver... Quem do PSDB, tirando o Raul, que não é do PSDB, quem do PSDB conversa com franqueza com algum comandante militar? Precisa conversar. Né? O Tasso tinha alguma relação, não sei se ainda tem. Né? Mas é preciso ter relação. Né? Eu tenho medo. Hein? Eu tenho medo. Não precisa ter, tem que falar. Porque eles também têm medo que nós estejamos conspirando. Nós não estamos. Né? Então precisa dizer claramente, falar, enfim, o beabá da democracia, que é fácil de falar, difícil de viver, de executar. Eu vou dizer uma coisa. Eu fui lá para a presidência
Eu tinha sido punido pelo AI-5. Não é fácil. Né? O que eu fiz? Eu primeiro, quando houve... eu chamei, fui jantar na casa do ministro da Marinha, que era o mais duro deles, César chamava, não me lembro foi o nome dele. Um bom cara, mas duro. César Flores. Hein? César Flores. Pode ser. Eu sei que nós fomos lá. Jantamos lá, na casa dele, com todos os chefes, ministros militares, da Casa Civil e tal, da Casa Militar, perdão. E depois passamos na sala de estar, eu disse, olha, eu vou criar uma comissão para reparar as vítimas do regime militar. Aí eu anunciei isso, cara a cara, primeiro. E vocês sabem que eu estive lá na UBAN. Né? E contei, não sei o que e tal, vamos fazer. O que aconteceu? Nada. Um dia, eu botei um representante das Forças Armadas, dos militares, do Exército, e outros também, lá na comissão. Um dia, esse era um oficial, esse me procurou lá na Alvorada, todo formal e tal. Presidente, o senhor sabe que eu abri um comitê em seu favor, lá em minha cidade, em Minas, não sei o quê, mas eu não vou ficar nessa comissão, porque tudo que eu proponho o pessoal é contra. Eu digo, o senhor toma a sua decisão, o senhor achar melhor. Agora, para mim, é uma perda. O senhor está dizendo que vai embora. Eu acho uma perda. Eu chamei o presidente da comissão, falei com ele. Enfim, é preciso conversar com esse pessoal. Você pode tomar uma posição independente, não precisa ser... Eles foram no passado. Eu disse claramente, eles sabiam, tinha estado no ban, era contra. Bom, eu convidei o general Geisel para almoçar comigo no Palácio Laranjeiras. Por quê? Para simbolizar que nós estamos numa outra época. E foi o Geisel, foi. Né? Eu não tive nenhuma relação, nunca mais tinha visto o Geisel na vida. Bom, o Figueiredo eu era representante do Senado, foi um jantar homenageado ao presidente do México. Aí o Figueiredo estava num salão lá no Itamaraty, mandou me chamar. O Figueiredo era mais durão, assim. Mandou me chamar, queria me conhecer, não sei o quê. E eu digo ao general, é o seguinte, a rua que eu moro em São Paulo tem o nome do seu pai. E quem pôs a placa fui eu. Bom, é verdade. Eu era no Morumbi, general Cris Figueiredo. O pai dele foi colega do meu pai, sei lá o quê, 32, essas coisas. Bom, o Figueiredo, que era aquele jeito dele, era bonachão. Você podia falar. Eu tinha um chefe de gabinete, meu colega da Fazenda, que tinha trabalhado com o Figueiredo. Ele fala com o Figueiredo toda hora. Que é necessário. Os militares são parte do Estado brasileiro. Nós não falamos com a burocracia, nós não falamos com o juiz do Supremo, eu pelo menos falava. Tem que conversar com todo mundo. E o PSDB também. Eu acho que é necessário ter uma atitude aberta, pessoalmente aberta, conversar. Conversar não é estar de acordo. Eu, quando estava no presidente, eu já falei a frase do professor da Poli, que me guiou muito. Diga. Presidente. Diga. Era o Mário César Pereira, era o comandante. Mas o problema todo, presidente, é que se o poder político não der rumo às Forças Armadas, elas não se transformam. Elas não se transformam. Se não tem jogo. Não tem jogo. E isso está na mão do Congresso, é a atribuição constitucional, e ele religiosamente se aliena e ignora isso. Isso é o centro da questão. Mas eu acho que está errado. Eu sei, o senhor sabe, dentro da sua poder político, ele não quer discutir, não, isso é isso. O Mangabeira Unger, outro dia eu estava vendo uma live dele, ele fez o seguinte: o que interessa aos civis é apaziguar os militares. Apazigua. Se precisa de alguma coisa, dá um dinheirinho, deixa para lá, fica no quartel, não quero saber. Se essa mentalidade perseguir, nós sempre vamos viver com essa questão democrática relacionada às Forças Armadas. E não por elas, mas porque não levamos elas a sério. Eu sei, mas tem que levar. Deixa eu contar uma coisa aqui. Você falou do Mangabeira Unger, o avô dele, que era o senador da Bahia, tinha uma frase que eu repito sempre. Ele diz, olha, a democracia é uma planta tenra, tem que ser regada todo dia. Essa é a verdade. A democracia implica você conversar com todo mundo. Você tem que regar essa plantinha, que é a democracia, não criando adversários, não nos transformando em fantasma para os adversários nos matarem. Esse é o ponto. Com os militares é a mesma coisa. Você é dos poucos que consegue conversar com eles. Não sei por quê. É porque chega perto, tem que chegar perto. Sim. Com ele, isso não quer dizer que não vai conversar com o sindicalista, com o operário, com a dona de casa. Não quer dizer isso. Tem que conversar. Né?
o princípio fundamental de quem se está metido na vida política é ouvir e falar, não tem outro jeito. Nós não temos arma. A nossa arma é essa, é o verbo. Vamos lá. Presidente, muito obrigado. Eu já estou com débito com o senhor aí de 50 minutos. Falar para os que têm interface com urbanismo e habitação. Amanhã nós temos o doutor Cláudio Bernardes, presidente do Conselho de Habitação do Sindicato da Habitação de São Paulo, um grande especialista, é o trabalho setorial. Presidente, na área de defesa, nós trouxemos o Raul, que ele é nosso marechal infiltrado para tratar do tema. E passar para o Pedro Cunha Lima fazer as considerações finais, o agradecimento ao nosso eterno presidente Fernando Henrique Cardoso. Pedro. Vamos lá. Só um agradecimento, presidente Fernando Henrique, muito especial pela aula, sempre um privilégio poder lhe ouvir. Através do senador Tasso, também deixo aqui um agradecimento muito especial a todos que contribuíram, né, nessa reflexão de país. Suceder Tasso no ITV, para mim, é o sinal mais evidente que a política está piorando e está piorando muito. Mas, diante desse diagnóstico, a gente precisa fazer um esforço coletivo para apresentar algo melhor, para ter um compromisso mais intenso com o país. E aqui se falou muito, né, da realidade do hoje, deixar apenas uma reflexão que eu sinto muito, essa reflexão me persegue, presidente Fernando Henrique, que uma das maiores forças de Bolsonaro são os atrasos do Brasil. A gente tem um país que não é bom de se viver, infelizmente. Metade da população não tem coleta de esgoto. Isso é muito triste. É um país que não tem vaga na creche para a criança mais pobre, né? Não tem água potável. A gente não conseguiu, século XXI, 2020, o poder público brasileiro não conseguiu entregar o básico e elementar. E aí você abre o espaço, né, diante dessa decepção, para algo que se coloca como diferente de todo o resto. E é dentro dessa reflexão que eu trago um aspecto estratégico. Parece que, por Bolsonaro ser tão bizarro e ser uma aberração tão triste e tão ruim para o país, a gente termina se unindo nesse todo o resto, e aí fica PSDB, PT, Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, Davi Alcolumbre, Globo, STF, imprensa, todos que representam esse sistema, esse poder público que nos trouxe até aqui, contra o Bolsonaro. E aí eu tenho sérias dúvidas se esse é o caminho correto. Eu me questiono se, vamos lá, para estressar o máximo, será que faria bem o PT e o PSDB estar no primeiro turno contra o Bolsonaro? Será que isso teria eficiência? Ou se a gente não tem que criar uma outra comunicação para separar um pouco mais as coisas, para não fortalecer essa narrativa que é todo mundo contra ele, né? A gente termina sem querer fazendo isso. Então, só para deixar esse aspecto final, mais do que apontar os erros de Bolsonaro, acho que a gente tem que parar de apontar os erros de Bolsonaro para apontar os nossos acertos. Tem muita gente apontando o erro de Bolsonaro, tem aí o Jornal Nacional todo dia. Mas cadê os nossos acertos? O que a população espera é isso. Cadê que você é melhor do que Bolsonaro? Está aí a reforma administrativa. Chegou. Será que a bancada do PSDB na Câmara vai ter uma posição fechada para acabar com o apartamento funcional, para diminuir o número de funcionários por gabinete, que são 25, um gasto estratosférico, para ter um reset no funcionamento do parlamento? Cadê a gente nessas horas? Fica só apontando o dedo para Bolsonaro. Então, eu fico sempre policiando. Ao invés de falar de erros de Bolsonaro, evidenciar os nossos acertos. E eu sinto falta disso no nosso partido e entre todos, né, que querem ser a alternativa a Bolsonaro, porque eu sinto que a carência do cidadão brasileiro é isso. Quando eu começo a falar de um erro de Bolsonaro, o cara olha para a minha cara e diz, e tu? E o PSDB? Para, baixa a bola. Mostra que tu pode ser melhor, porque o Brasil de hoje não é bom. Então, aproveitando esse espaço, deixar apenas... isso que me persegue, presidente, mas muito obrigado de coração de poder lhe ouvir, sempre um privilégio, sempre uma aula enorme. Eu vou passar a palavra com alegria ao senador Tasso, porque de maneira adequada, resgatando o que já foi melhor, né, no ITV. Tasso, por favor, encerre aqui esse encontro. Obrigado. Eu vou encerrar com a seguinte frase. Pestana, presidente, os senhores septuagenários aí, Aloísio e Samuel,
Presta atenção nesse cara, é brilhante, só isso. Ok, é isso, sou fã seu, Tasso. Presidente, para sua despedida, e é brilhante mesmo, Tasso. Obrigado, Pestana. Quanto mais brilhante, melhor. Boa sorte para vocês todos. Muito obrigado. Um abraço. Muito obrigado, presidente. Obrigado. Deus abençoe a todos. Assim seja. Amém. Amém. Tchau.